Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Bom, nós temos conversado sobre o surgimento do Novo Testamento e nós percebemos que no primeiro momento não havia nenhum movimento para se escrever alguma coisa sobre o Novo Testamento. Se tinha como escritura o Antigo Testamento e Jesus citava textos do Antigo Testamento e os apóstolos não foram instruídos por Jesus a escrever nenhum texto que designasse a sua história, que falasse sobre a sua história. Com o passar do tempo, surgiu muitos textos e diante desses escritos começou também a aparecer as heresias, os falsos textos. E diante dos falsos textos, Marcião, ele resolveu fazer uma coleção de textos que ele entendeu serem os mais importantes. No momento em que Marcião tem essa ideia e começa a fazer os textos que correspondem ao que ele entende que seriam as escrituras, Marcião é questionado pela igreja e a igreja resolve fazer com que, para os textos serem tidos como textos sagrados, eles precisariam ter o aval da apostolicidade. O que seria isso? Os textos deveriam vir de um apóstolo ou de um discípulo dos apóstolos. E assim, o texto de Marcião foi descartado e a igreja, com os seus santos padres, começou a discutir quais dos textos, quais dos livros deveriam fazer parte dos livros canônicos, quais deveriam ser apócrifos e quais deveriam ser heréticos. Livros apócrifos seguiriam aqueles livros que não falavam mal ou não tinha heresia, mas diziam coisas que não eram interessantes para a igreja. E os livros heréticos eram aqueles cheios de heresias. O que aconteceu então? Com o passar do tempo, foi se percebendo que alguns livros eles foram lidos nas igrejas e aceitos nas igrejas, e esses livros se tornaram livros inspirados. E com o passar do tempo, a igreja percebeu que existiam poucos livros que tinham a tradição apostólica e então deram um outro passo. O passo seguinte é que se algum santo padre, se algum pai da igreja mais antigo citar algum livro que não tem apostolicidade, mas que ele cita como sendo um livro verdadeiro, que esteve próximo aos apóstolos, esse livro também poderia concorrer e ser eleito no cânon. E com isso, por fim, se chega a uma forma de 5 itens necessários para que um livro fosse canônico. O primeiro, a apostolicidade. O segundo, universalidade. O terceiro, livros que fossem populares na igreja. O quarto, livros escritos ou comentados por algum pai da igreja. E quinto, livros que fossem mais antigos, mais próximos aos apóstolos. E nós temos um cara muito famoso que fala sobre isso, que é o Eusébio, o Eusébio de Cesareia, que viveu lá entre os anos 260 a 265. Ele era um bispo de Cesareia e escreveu várias obras, entre elas as discrepâncias entre os evangelhos e a história eclesiástica, que é muito famosa. E também escreveu uma bibliografia de quem? De quem? Do Constantino. Eusébio tinha muita amizade com Constantino. Pois bem, Eusébio escreve assim na história eclesiástica sobre os textos que ele considera canônicos. Vou ler para vocês. É apropriado resumir os escritos do Novo Testamento que já foram mencionados. Primeiro, então, deve ser colocado o quaternário sagrado dos evangelhos, seguindo os dos Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo,
a Epístola de João, a Epístola de Pedro. Depois deles deve ser colocado, se realmente parece apropriado, o Apocalipse de João. Então, se tinha dúvida se o Apocalipse de João iria entrar no cânon, a respeito do qual daremos as diferentes opiniões devido ao tempo. Era um livro escrito há um tempo muito além da morte de Jesus, então não era um livro antigo. Esses, então, pertencem entre os escritos eleitos, os escritos aceitos, homologonema, e entre os escritos disputados, aqueles que não se sabiam, estavam ainda sendo estudados para se eram ou não eram livros canonizados ou escritura que poderiam ser apócrifos, estão os anti-legomena, os escritos que estavam sendo disputados, e que eram lá a epístola de Tiago e a de Judas, a epístola de Pedro, e aqueles que são chamados de segunda e terceira de João, sejam do evangelista ou de outra pessoa com o mesmo nome. Entre os rejeitados devem ser considerados também Atos de Paulo e assim chamado Pastor e o Apocalipse de Pedro, e além desses a epístola existente de Barnabé e os chamados Ensinamentos dos Apóstolos, e além disso, como eu disse, o Apocalipse de João. Se parece apropriado que alguns, como eu disse, rejeitam, mas que outros classificam com os livros aceitos. Então veja bem que existia uma disputa aí, que esses livros deveriam ser aceitos como livros escritura, livros sagrados. E entre estes, alguns colocaram também o Evangelho segundo os Hebreus, e todos esses podem ser contados entre os livros disputados. Livros como o Evangelho de Pedro, de Tomé, de Matias ou de qualquer outro, além eles, e do Atos de André e João e os outros apóstolos. Eles claramente se mostram ficções e hereges. Portanto, eles não devem ser colocados nem mesmo entre os escritos rejeitados, os apócrifos, mas como devem ser descartados como absurdos e ímpios. Eusébio, escrevendo aí no seu livro História Eclesiástica, que quais os livros que já estavam aceitos e que não precisariam discutir, e quais os livros que ainda estavam sendo discutidos, se seriam aceitos ou não. E nós vimos que se soma todos os livros que Eusébio fala no número de 22 livros na primeira categoria do Novo Testamento que são canônicos. Então, o critério para se escolher esses livros eram a canonicidade apostólica, a era apostólica. Apenas entre 21 e 22 passaram no teste como livros que tiveram contato com os apóstolos. Então, só depois é que se chegou ao número de 27 livros. Veja bem como a briga foi grande para dizer quais os livros eram livros sagrados ou não. Então você percebe que o que tem aí de inspiração para dizer se os livros eram sagrados ou não, não tem nada. Não se vê dizendo assim, os apóstolos se reuniram, rezaram, pediram a unção do Espírito Santo para invocar o Espírito Santo e dizer quais eram os livros sagrados. Simplesmente usaram uma técnica, a técnica de dizer se eram apostólicos ou não, se eram livros que tiveram contatos com os apóstolos ou não, e resolveram descartar uns e aceitar outros, e etc, etc. E aí diz assim, são livros hereges, livros que contam fábulas, e nós sabemos que se tem no Novo Testamento, por exemplo, o rico e o Lázaro é uma fábula que está ali como algo sagrado. Portanto, deveria ser descartado também os livros que falam sobre essa fábula. E assim nós chegamos ao entendimento que os livros do Novo Testamento não foram inspirados, eles foram escolhidos por conveniência, como o próprio escritor do Evangelho de Lucas diz no capítulo 1, versículo 1 a 3. Ele diz que o Evangelho foi escrito por conveniência.
E assim foi todo o texto do Novo Testamento. Um grande abraço. Tchau, tchau.